meus amigos. Olha nós aqui outra vez. Estamos vivendo momentos muito difíceis, sobretudo estranhos, vocês devem concordar comigo. Não sei se há outro lugar no mundo com tantas incoerências e contradições quanto aqui no nosso país. Se não, vejamos. Aqui, a gente vê prédios construídos em encostas ou à beira de alguma encosta. Cai uma chuva torrencial, desaba tudo. Vidas são perdidas. E a culpa é de quem? Da água. Perde-se um museu com patrimônio histórico de valor incalculável. Por culpa de quem? Do fogo. O mesmo fogo que tira a vida de vários adolescentes num centro de treinamento esportivo e ninguém é responsabilizado. Novamente, a culpa é do fogo. O fogo da impunidade. Um gestor público rouba dinheiro público e fica impune, em liberdade. Um ex-presidente da República, mais alto posto do executivo do país, comanda uma rede criminosa e rouba bilhões dos cofres públicos e é considerado inocente. E não me venham aqui com churumela. Se quem recebeu esse dinheiro devolve o dinheiro, ou pelo menos parte dele, no mínimo eu posso afirmar com segurança absoluta que esse dinheiro foi roubado e repassado a ele. Ninguém, mas ninguém, devolve aquilo que não recebeu. Mas mesmo julgado e condenado por 3 instâncias, 3 tribunais diferentes, ainda tem gente que atesta a sua inocência. Que seus pares façam isso não me surpreende. Agora, tem gente aqui fora, distante do poder, que não convive, nem nunca cruzou com um criminoso, que jura de pé junto que ele é inocente. Vítima de golpe. É vítima de golpe. E as vítimas reais que ficaram pelo caminho e que vão sofrer por muitos anos ainda os danos de tudo isso. Quem protege? Nós temos um tribunal, mais alta corte do país, que nos custa centenas de milhões de reais todo ano. Centenas de milhões de reais todo ano. Responsável, pelo menos em tese, por zelar pelo cumprimento da nossa Constituição. E que rasga essa mesma Constituição diariamente em verdadeiros espetáculos midiáticos e ninguém questiona ou reage legalmente contra. Juízes que abrem inquéritos para apurar e julgar quem eles querem atingir, desrespeitando totalmente a existência dos demais órgãos e instituições que existem para exercer exatamente essa função investigativa. E todos calados.
Aqui tem juiz que questiona por que a seleção brasileira de futebol não utiliza em seu uniforme, na camisa dos jogadores, o número 24. Acredita nisso? Meus amigos, juiz interpelando judicialmente a Confederação Brasileira de Futebol, pedindo explicações por que não tem o número 24 na camisa do jogador. Meus caros, eu sou do tempo de que camisa de futebol, até no jogo de botão, era numerado de 1 a 11, porque eram 11 jogadores em campo. São 11 posições. Na seleção brasileira, quando há alguma competição oficial, são convocados cerca de 22 ou 23 jogadores. E as camisas sempre foram numeradas de 1 a 23, de 1 a 22. Não tem 24? Porque não tem 24 jogadores. Mas tem gente que acha que ter o número 24 nas costas da camisa é relevante. Aí eu pergunto, se não tiver, é crime? Ah, entendi. Agora tem também essa tal de homofobia. Se você não anda com o número 24 pregado na testa, pode ser considerado criminoso. É isso? Um governador, vejam bem, um governador suspeito de má gestão e desvios de dinheiro público vai para a TV, rede nacional, afirmar ou revelar que é gay. É isso mesmo. O cara foi para a TV, rede nacional, dar uma entrevista e dizer que é gay. Qual a relevância dessa informação para a sociedade e para o país? Respondam para mim. Ele não foi capaz de explicar mais nada. Muito menos esclarecer ou explicar suas ações questionáveis na gestão do Estado que comanda. Eu não tenho a menor ideia. Talvez isso seja relevante para a rede de TV que fez a entrevista. Talvez seja importante. Ao que tudo indica, até onde eu sei, parece que ser gay para essa rede de TV é até requisito básico para a contratação de qualquer profissional. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. E não é o vírus do momento que anda afetando o cérebro das pessoas. Vocês querem ver uma coisa? Eu sou do tempo que o papel da imprensa era apenas informar. Eu digo apenas, não no sentido diminutivo, porque é uma função importante. Mas o foco da imprensa era informar, apurar e divulgar a verdade. Acima de tudo, com plena imparcialidade. Hoje sepultaram esse conceito básico. A imprensa virou tribuna para militantes políticos. Uma verdadeira arquibancada para torcedores de facções alardearem suas ideias pessoais ou institucionais com a maior parcialidade e cara de pau. E tem gente que acredita e apoia isso. Hoje, tenho vergonha da profissão de jornalista. E lamento muito pelos que ainda pautam pelo exercício correto dessa profissão.
querem a todo custo implantar nas escolas a ideologia de gênero, como se isso tivesse alguma relevância no processo educacional das crianças. Mas ninguém briga pela melhoria da educação em geral. A qualidade do ensino e dos professores, a má remuneração desses profissionais, a falta de estrutura das escolas públicas, a péssima qualidade do ensino público e até privado, em algumas situações. Mas a péssima qualidade do ensino público em geral, em todos os níveis. Enfim, nada disso é mais importante do que ensinar que homem pode não ser homem e mulher pode não ser mulher, porra. Entre outras cocitas más. Não é mole, não. Estamos no meio de uma pandemia, com centenas de milhares de mortos. Centenas de milhares de pessoas, gente, mortas. E sem que apareça nenhum responsável pelo maior crime de todos, que é a situação de abandono das redes públicas de saúde desse país. E outra vez aqui, eu ressalto, não me venham com churumelas. Eu estou falando de uma situação de abandono histórica, que envolve todos os governadores, prefeitos, todos, sem exceção. Todos os gestores públicos que deveriam fazer o seu trabalho e não fizeram. E continuam não fazendo. Também não existirá responsável, nem haverá criminalização dos roubos, dos desvios de recursos públicos. Recursos estes destinados a cuidar da saúde das pessoas que estão morrendo. Querem mais? Isso sem contar as tais vacinas. Como se não bastasse todas as polêmicas e a falta de informações seguras e confiáveis sobre elas, agora divulgam, acabei de ter a notícia, de que milhares de doses foram aplicadas após o vencimento do prazo de validade de tais imunizantes. E ninguém é responsável. Não existe culpado. Gente, onde vamos parar? É a pergunta que não quer calar. O Estado e o município recebem a vacina e não aplica como deveria. É isso mesmo? Isso por interesse político? Por incompetência? Má fé ou o quê? Falta de tempo? Um batalhão de gente morrendo diariamente e esse povo inescrupuloso brincando de gestor público. No Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade que chamam de maravilhosa, talvez tenha a situação mais caótica de todas. Talvez. Como se não bastasse todo o desmonte do Estado e do município promovido pelos últimos governos, inclusive o atual, porque a gente não pode esquecer que temos também um prefeito eleito à base de liminar judicial. Agora, divulgam que milhares de pessoas receberam aplicações de vacinas vencidas. Vacinas que foram guardadas em algum depósito mais tempo que deveria, seja por interesses políticos escusos ou por incompetência criminosa.
E ninguém cobra punição rigorosa dos responsáveis. Quantos milhares de mortos tivemos no Rio de Janeiro? Quantos hospitais montados com fortunas liberadas pelo governo federal foram desmontados e nem sequer chegaram a funcionar? Quantos hospitais temos no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro sem a mínima estrutura de atendimento para qualquer doença? Quanto mais para uma doença pandêmica. E vocês querem um exemplo? O prefeito agora começa a dizer, esse mesmo prefeito, que é acusado, entre outras coisas, de desvio de dinheiro público naquelas obras que tiveram recentemente no centro do Rio de Janeiro, por época das Olimpíadas e etc. Então, aquele festival todo que todo mundo já conhece, obras essas que parte delas, hoje, nem funcionam mais direito, como, por exemplo, o veículo sobre trilho, que interditou boa parte do centro da cidade. Está lá um elefante branco, que não funciona direito. Esse mesmo prefeito já está falando em novas obras de revitalização do centro da cidade, novamente. E os hospitais? E a estrutura de saúde? Vão continuar sem estrutura, vão continuar sem investimento e vão continuar da forma como sempre foram, mesmo após essas mortes todas. E não tem responsável, não tem culpado. A culpa é de quem? Talvez seja do vírus, né? Seguindo o mesmo conceito, o mesmo raciocínio. Dizem que vivemos numa democracia, mas note bem, a mais alta corte do país, que deveria zelar por atender à vontade do seu povo, porque afinal a Constituição diz que todo poder emana do povo, certo? E o povo, por exemplo, pede eleições, no momento pelo menos, está pedindo eleições seguras, transparentes e auditáveis. Pois bem, essa corte, que deveria zelar por atender à vontade do povo, estão sendo responsáveis, ela está sendo responsável, melhor dizendo, por ações que visam exatamente bloquear e evitar a implantação do processo eleitoral seguro, transparente e auditável. Aqui a vontade do povo não vale? Que porra de democracia é essa? Até quando vão querer me tratar como idiota? Meus amigos, que valores são esses, minha gente? Até quando vamos continuar assistindo passivamente a tudo isso? Sentado nas arquibancadas desse teatro midiático, comandado por militantes políticos totalmente sem escrúpulos. Não esqueçam de uma coisa. As vítimas, as maiores vítimas, seremos nós mesmos. Podem acreditar. Muito obrigado e até a próxima.